Olá, meus amados e minhas amadas, meus irmãos tão queridos, criados pelo nosso Pai. Agradeço muito a vocês por estarem acompanhando o nosso canal. E se você chegou aqui através de um amigo que compartilhou ou de alguém que lhe informou sobre o nosso canal, eu já te agradeço muito. E desejo a você que está aí do outro lado toda a paz em seu coração e que eu tenho certeza que tudo que nós passamos aqui nessa terra, nada é por acaso, faz parte de um aprendizado, de uma lição. Se hoje o seu dia não está daquele jeito que você gostaria, mas quer melhorar, espero que hoje essa historinha que eu vou trazer nesse vídeo possa de alguma forma confortar e te dar mais força para entender que ninguém veio nesse mundo apenas para sofrer e apenas para passar. Nós estamos aqui também para aprender, evoluir, com certeza também deixar a nossa marca na história. Eu tenho certeza disso e eu espero que você também um dia possa ter essa certeza. Dito isso, pessoal, já peço para você se inscreve no nosso canal. Se gostar do conteúdo que for apresentado para você hoje e achar que nós mereçamos, ajuda a gente a conseguir mais inscritos, compartilhando, indicando para o amigo, ou para a irmã, para o tio, para um parente, seja para quem for. Sempre costumo dizer, seja onde você estiver, seja sentado, caminhando, deitado, a pé, trabalhando, não importa o que você esteja fazendo, o que importa é que você esteja nos vendo. Vamos para o vídeo então, pessoal? O vídeo de hoje, pessoal, traz a história de Razim. Sim, quem foi Razim? Você já ouviu falar sobre Razim na Bíblia? Você já ouviu uma história sobre Razim? Você que está no mundo espírita já conhecia sobre a história de Razim? E você que não é espírita, também de outra religião, ou que gosta muito de estudar sobre as pessoas que tiveram um envolvimento com o nosso querido Mestre Jesus, você já conhecia a história de Razim ou já conhece? Deixa pra gente no comentário aí. Então, pessoal, quem era Razim? Razim era já um rico comerciante daquela época, ele que visitava cidades e cidades, levando, comprando e vendendo, então ele já tinha muito aí, né, nesse processo de comercialização, muita experiência. E acontece que Razim, ele chega a Jerusalém num determinado dia, e quando ele chega em Jerusalém, que ele acaba de montar ali o seu comércio local, a sua tenda para fazer as suas vendas, ele acaba vendo uma aglomeração de pessoas. Várias pessoas indo para um único sentido, escutou os barulhos e mais do que normal, com uma curiosidade, ele... Ué, o que está acontecendo? E acaba seguindo junto àquela multidão e vai ali dando um jeitinho de tentar enxergar o que estava acontecendo. E ele vê lá de longe uma pessoa vindo carregando uma cruz. Você já faz ideia de quem que era essa pessoa que estava carregando essa cruz, né? E foi um momento único, porque conforme Jesus foi chegando, cada vez mais próximo a Razim, e Razim acompanhando-o com o olhar, ele se depara aquele olhar, sabe quando a gente dá aquele olhar de um para o outro, aquele olhar de frente a frente, face a face, tete a tete. Jesus olha ele de forma rápida, ele olha Jesus, e naquele momento ele se lembra. Porque todas as vezes que ele ia de uma cidade para outra, ou que ele estava fazendo uma incursão de um lugar para o outro, era natural que às vezes ele adormecia, vendo os astros, acompanhando todo aquele lugar no meio, imagine só, no mar, né, que delícia que era, no rio que se existia ali, e ele acompanhava aqueles astros e ficava imaginando e ele adormecia. E num desses vezes que ele adormeceu, ele conseguiu ter a visita do Divino Mestre Jesus. Jesus o acompanhava em sonhos. Então, na hora que ele olha Jesus ali carregando aquela cruz, que os olhares se batem, ele se lembra daquele amor, daquela ternura, e ele coloca para cima e fala, eu reconheço esse olhar. Esse olhar é o mesmo olhar das noites insônias e enluaradas, quando eu fazia minhas viagens e acabava dormindo, né? Acompanhando esses lugares. Então, ali naquele exato momento, Razim já é tocado. Ele já se sente ali vinculado, né? Porque eu só quero dar um pause aqui para a gente poder dar um complemento mais. Você imagina só a grandeza que deve ser para aquelas pessoas que são tocadas por Jesus. Isso eu falo assim sem fanatismo, né? Vamos levar para o lado coerente e inteligente das coisas, sem ser fanatista. Você imagina o quanto Jesus é uma pessoa, um ser iluminado, um ser bom,
né, ele traz essa grandeza, porque várias histórias bíblicas que nós acompanhamos e várias psicografias também, hoje já escritas por vários médiuns e ditadas por muitos outros espíritos ao longo do globo terrestre, nós conhecemos cada vez mais a história de Jesus, né? Da onde ele veio, como que esse regente maravilhoso do nosso planeta, né, nos auxiliou e nos auxilia até os dias atuais. Então a grandeza de Jesus, ela vai muito além do que a gente acha que sabe. Você imagina só, quando nós conhecemos uma pessoa que é boa, uma pessoa que faz o bem, nós já não gostamos de estar perto dela? Ela não traz pra gente uma sensação de paz, uma sensação de alívio, uma sensação de grandeza boa. Você imagina estar ao lado do Divino Mestre Jesus. Aquela sensação extraordinária do bem, do amor maior. Ah, mas como é que outras pessoas não sentiram isso naquela época crucificaram? Gente, nem todo mundo está preparado ainda ou esteve preparado para abrir-se para conhecer Jesus. Mas Razim estava preparado desde o primeiro momento. Então, naquele encontro que eles tiveram só no olhar, Razim começou a seguir Jesus com o olhar. Eu acredito fielmente que ele teria vontade sim de auxiliá-lo ali, assim como muitos outros. Então ele começa a seguir com o olhar e ele acaba vendo uma hora em que Jesus cai e uma moça vem enxugar seu rosto com um lenço, que já estava todo ensanguentado, coitadinho, com suor, e essa pessoa limpa seu rosto, ele vê de longe essa mulher fazendo isso, e a vontade que ele já tinha ali naquele momento era de estar junto ali, de estar tentando ajudar, segurar, mas obviamente que nós sabemos que, infelizmente, isso era um costume de época, e também é a passagem, né, do Divino Mestre Jesus, né? E entarrecido com tudo aquilo, ele vai seguindo o cortejo que estão fazendo ali, que o pessoal tá seguindo Jesus, uns gritando, enfim, aquela coisa toda que se fazia na época para realizar uma crucificação. E Razim continua acompanhando. E Razim, ele vê tudo, todo o acontecimento lá na cruz, né, as últimas palavras de Jesus, os últimos atos, os últimos envolvimentos das pessoas que eram mais próximas de Jesus, porque lembrando, Razim não era próximo de Jesus. Jesus aparecera em sonhos para Razim, mas Razim não o conhecera. Ou lembrou dele ali naquele momento. O primeiro contato de Razim com Jesus foi ali. Então ele viu tudo aquilo acontecendo, ele viu a dor de Maria, ele viu a dor dos envolvidos ali, os prantos, e ele sentia aquilo lá. E inclusive, na história de Razim, cita-se, né, que conforme o pessoal ia lá fazendo aquelas, infelizmente, maldades com o outro ser humano, né, ia pregando a mão, enfim, principalmente com o nosso Mestre Jesus, ele sentia muito aquelas dores como se fosse nele. Mas eu imagino que não era só Razim também nesse ponto, né, gente? Eu acho que só de nós hoje pararmos para pensar um pouquinho sobre isso, a gente já sente uma dor também, né? Parece que é conosco, na verdade, né? Então, Razim, ele acompanha todo esse momento, essa tristeza, esse pranto, e logo após ter acontecido tudo que nós já conhecemos sobre a história de Jesus, é retirado o corpo de Jesus daquela cruz e de imediato já vem colocar uma túnica branca, né? Para que pudesse levá-lo. E nesse momento, ao colocarem ele no local para colocarem a túnica, um dos braços de Jesus sai, né? Inclusive da túnica, e Razim fica ali acompanhando todo aquele momento e eles pegam o corpo de Jesus e começam a levar para o local, né, onde Jesus iria ser colocado, né? O corpo dele iria ser colocado. E com isso, Razim percebe que ficou uma mancha de sangue num determinado lugar, um pingo de sangue num lugar, e Razim caminha até lá. E no que ele caminha até lá, ele vê que esse sangue está em cima de um trevo. Olha só para você ver como é que é as coisas, né? E ele pega esse trevo, com a gotinha de sangue de Jesus, ele pega um pano, um lenço que existia na época na sua túnica, coloca no meio dele, dobra, guarda e volta para a cidade, onde ele houvera deixado suas coisas, e volta para a cidade. E voltando para a cidade, Razim, ele já volta entristecido, pensativo, porque ele começa a ver que as pessoas, sabe, como é que poderiam agir daquela forma, como normal, outros vendendo, outros comprando, outros dando risada, sabe? Para muitos, aquele impacto de Jesus
não tinha feito nada, né? E para Razin não, para Razin só aquele fato dos olhares, só o fato dele ter chegado ali, ter acompanhado, aquilo ali mudou ele de uma maneira que ele sabia que não ia ser mais as coisas do mesmo jeito. Então, passado-se o tempo, depois do acontecimento de Jesus, ele fica sabendo da ressurreição de Cristo, né? Que isso é fato, isso aconteceu. E ele fica sabendo sobre essa ressurreição, porque se trata daí das pessoas comentarem, que era muito normal lá em Jerusalém, isso está acontecendo. Não só lá, né? Como começou a se espalhar em vários pontos. E ele vai então procurar, né, aquele lenço que estava na túnica dele, ele vai procurar o lenço para pegar o trevo que ele havia encontrado, né, e guardado ali dentro do lencinho. E ao achar a túnica, ao achar o lenço, ele desdobra e ele se surpreende como ele vê aquele trevo. Ele estava petrificado, só que vivo, resplandecente. Diz que o verde era um verde luminoso, um verde cintilante, um verde extraordinário. Olha para você ver, uma gotinha do sangue do nosso divino Mestre Jesus que estava naquele trevo era radiante, era transformador, né? Eu tenho certeza que aquilo dali, na hora que Razin viu, ele já não tinha dúvidas de quem era, mas naquele momento, então, na hora que ele viu aquele trevo, ele sentiu a força que ele precisava. Então, passados os dias, Razin começou então a frequentar a Casa do Caminho, que é uma casa onde os discípulos de Jesus se encontravam para poder conversar entre si e espalhar, né, a boa nova da salvação para todos aqueles que a procuravam. Inclusive Paulo de Tarso também esteve sim nessa casa também, fazendo o seu aí aprendizado, né? Porque a história de Paulo de Tarso também é linda. Quer saber um pouquinho sobre a história de Paulo de Tarso? Coloca aí no comentário. Eu quero saber, porque eu particularmente amo a história de Paulo de Tarso. Então ele aprendeu com os discípulos de Jesus sobre a verdadeira história do Mestre, sem colocar coisas religiosas, né? Sem colocar dogmas religiosos, sem colocar misticismo. Ele aprendeu com os próprios apóstolos a verdade de Jesus. E eu tenho certeza que você está aí do outro lado, você também sabe da verdade de Jesus, principalmente o amor, gente. Jesus nunca pregou uma religião, ele nunca falou, olha, essa doutrina, ele sempre pregou o amor incondicional em nossos corações. Amar o Senhor vosso Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa melhor do que isso? Fala a verdade pra mim, você que se acha aí, às vezes pequenininho, não é tão gostoso você fazer o bem pra alguém, mas fazer o bem sem esperar ao menos um obrigado. Essa é a grande diferença, né, que nós temos das pessoas que realmente estão acima de nós na bondade. Então ali Razin passou, estudou, ele inclusive auxiliou a Casa do Caminho, né, financeiramente, ajudando ali a deixar aquela casa mais erguida, arrumando, mas ninguém sabia de onde vinha, inclusive Razin era uma das pessoas que fazia isso, que auxiliava ali essa casa aí. Então, olha só para você ver a grandeza de Razin, porque a gente vai falar assim, olha, mas eu não conhecia Razin, mas o que ele foi tão grande assim, porque ele teve o contato com Jesus ali? Olha só para você ver, depois que Razin, ele já conheceu a boa nova da salvação, ele sabia, né, como Jesus teve essa vivência, esse trabalho, né, carinhoso que Jesus fez de trazer para a humanidade, ele decidiu levar também para que todos os corações endurecidos, corações que não sabia, ele resolveu levar também para que todo mundo pudesse conhecer. Então Razin, por ser um comerciante, como ele ia de várias e várias cidades, em muitos locais, ele começava em cada cidade que ele ia, ele começava a falar de Jesus para todos. Reunia um grupinho, reunia outro e falava de Jesus, falava da verdade de Jesus e começava a falar sobre o amor incondicional que nós devemos ter ao próximo, e ele levava tudo aquilo que ele houver aprendido com os apóstolos para todos ali. Não cobrava nada, tá, gente? Esse negócio de cobrar aí não existia com ele. Ele ia, fazia com puro amor, com pura vontade de fazer alguma coisa e levava a palavra de Deus, então, em vários outros corações. E o mais interessante que quando Razin, então, ele desencarna, eu utilizo o termo desencarnar, gente, mas talvez você que está aí do outro lado, utilize mais o termo morreu, né? Eu gosto de usar o termo desencarnar,
Porque assim, no meu entendimento, no meu ponto de vista, sem desmerecer ninguém, eu não acredito que o espírito morra. O corpo, eu tenho toda certeza, inclusive cientificamente. E espiritualmente eu acredito ainda que a vida continua, tá? Mas não é esse o ponto. Então, Razin, ao retornar ao plano espiritual, ele tem uma surpresa muito grande. Qual que é a surpresa que ele teve? A primeira surpresa que ele teve foi poder chegar no plano espiritual e tá ali aquelas pessoas que ele auxiliou ao longo dos anos em que ele viveu sobre a terra, levando a palavra de Jesus, mas não levando uma religião, levando a palavra de Jesus, levando o amor incondicional de Jesus, gente. Então tava todo mundo ali esperando por ele. Tava aquele pessoal todo fazendo a festa. Olha, você imagina só, se coloca um pouquinho no lugar, você desencarnar hoje, você ter essa oportunidade maravilhosa de pessoas que você fez o bem, está te esperando, te aguardando para te agradecer, e foi isso que Razin viveu naquele momento. Inclusive o nosso próprio querido mestre Jesus desceu para poder dizer pessoalmente a Razin que Razin fez muito com o pouco que Jesus lhe deu, então muito lhe seria confiado. O próprio Jesus pede para que Razin reúna aquelas pessoas em seu nome e crie um grupo fraternal, a Fraternidade do Trevo. Então Jesus aparece com o trevinho na mão e pede para que ele faça esse grupo fraternal, esse grupo da Fraternidade do Trevo, que o objetivo maior que Jesus pede para ele é para que ele levasse a verdade a todos os corações que ainda nos dias atuais, endurecidos ou não, ou que querem conhecer a verdade sobre Jesus, que ele pudesse levar isso. Mas e como que ele faria isso? Fazendo com que esse grupo pudesse chegar e formar e trazer novos grupos. Então foi através da Federação Espírita de São Paulo, no dia 6 de maio de 1950, que a primeira turma formada da Escola do Aprendizes de Evangelho de Jesus se apresenta então para o mundo, se apresenta então para o Brasil e se apresenta para todos os corações. Então, o que Razin trabalhou? Razin e seu grupo da Fraternidade no Trevo trabalhou e ainda trabalha atualmente, porque quem é espírita sabe que o espírito não morre, nós somos seres eternos. E então ele passou a trabalhar com os dirigentes da Federação Espírita do Estado de São Paulo naquela ocasião, principalmente com Edgar Armond, né, que já estava ali trabalhando no Centro Espírita naquela ocasião, e começaram a elaborar um material onde toda e qualquer pessoa que quisesse conhecer a Jesus no seu íntimo, no seu âmago, pudesse com facilidade desenvolver. Então, através da Escola do Aprendiz dos Evangelhos, que foram os módulos criados por Razin, você passa a se descobrir, você passa a saber quem você é. Porque eu já sempre compactuei, apesar de eu nunca ter estudado a Escola do Aprendiz do Evangelho, é a primeira vez que eu faço, eu sempre trabalhei nesse sentido de pensar que nós devemos melhorar a nós mesmos, para que depois nós possamos sempre oferecer o melhor que nós temos dentro para outras pessoas. Porque nós somos seres imperfeitos. Essa é uma realidade. Se você parar nesse exato momento onde você estiver, seja no ônibus, seja caminhando, sentado, não importa, e começar a pensar, você vai ver os seus resquícios infelizes que possui dentro de você, e que se você começar a trabalhá-los, você vai ser aquela planta que floresce, aquela novidade que aparece. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai mudar e vai mudar tudo que está ao seu redor. Então a Fraternidade do Trevo, para você que não conhecia, tem hoje como seu dirigente espiritual o Razin. Edgar Armond também trabalhou duramente e fielmente para que todo o conhecimento elaborado por eles pudessem chegar até os envolvidos e até hoje as pessoas que gostam de se envolver e de entender-se um pouquinho mais. A reforma íntima como prato principal no sentido de que a necessidade de melhorar-se, porque a partir do momento que você começa a se comprazer no bem, a fazer o bem, a lutar pelo bem, principalmente para si mesmo,
tudo aquilo que está ao seu redor se transforma. E essa é a graça o bastante para todos, né? Ou seja, gente, trabalhemos mais por nós, trabalhemos mais pelos nossos erros e assim nós vamos estar conseguindo não mais enxergar os erros nos outros. Sempre tenho um hábito muito de pensar assim, né? Eu sempre falo assim, olha, as pessoas podem te tirar do sério? De certo ponto pode, mas é você quem sai do sério com as pessoas. Então assim, tem dias que nós não estamos bem, tem dia que nós não acordamos bem, tem dia que nós estamos bem e acabamos ficando ruim, porque nós somos seres suscetíveis, principalmente a vibrações, diferenças de humor. Isso é mais do que normal, mas quando você começa a equilibrar Jesus no teu coração, quando você começa a entender a necessidade de estar com Jesus, mas aqui dentro, não a necessidade de impô-lo às pessoas, porque você tem uma visão, mas a necessidade de senti-lo, você vai senti-lo nas pessoas que estão ao seu lado. Então, pessoal, essa foi a história de Razim, um comerciante, um vendedor, mas que acima de tudo até hoje conquista muitos corações para Jesus, e eu tenho certeza que o seu aí do outro lado também já pertence a Jesus. Se não pertence também, eu sei que tudo tem o seu momento certo. Mas eu queria muito deixar a história de Razim hoje registrada, porque às vezes você está no seu trabalho, ou seja, a profissão que você fizer, e você acha que você não é capaz de fazer algo maior. Então olha aí para vocês entenderem que um comerciante que nunca tinha vivido com Jesus, né, fez a boa nova para todos os corações que antes não tinham Jesus e conseguiu mudar e levar para muitas pessoas esse amor incondicional. Então não é a sua profissão, não é aquilo que você está fazendo, mas é aquilo que você vai plantar hoje, que é o fruto do amanhã. Beijo no coração de cada um de vocês, que Jesus continue trabalhando fortemente, que os teus protetores continuem ao lado de vocês. Não esqueçam também, pessoal, separem um dia da semana para fazer uma oração dentro da sua casa, não somente nos locais onde se habituam aí, faz também em casa para que a sua casa continue sendo protegida. Fiquem com o nosso querido Mestre Jesus, porque a vida continua além da vida.